Via Justiça de hoje, os 25 anos da Constituição Brasileira. Participam do programa o desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Antônio Álvares da Silva, que é também professor titular da Faculdade de Direito da UFMG, e o desembargador Luiz Carlos Gamboge, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Professor Antônio Álvares, qual a comparação que o senhor faz da Constituição Federal de 88 em relação às constituições anteriores? O principal ponto. Naturalmente, a pergunta é ampla e nós temos que resumi-la. Agora, o que eu diria é que a Constituição é um refúgio, um lugar onde guardamos as nossas aspirações, os nossos planos de governo, o nosso estilo de federação, os nossos direitos e garantias individuais. E isso foi muito bem feito pela Constituição de 88 em relação a todas as demais. As declarações de direito do artigo 5º e as declarações sociais de direito do artigo 7º são muito boas. O que resta ali nesse caso é implementá-las. Os princípios de organização do judiciário também são bons, embora excessivamente detalhistas. Então, o cidadão tem aquilo de que precisa para viver numa democracia e o Estado tem aquilo de que precisa para instrumentalizar essa democracia. Neste aspecto, eu considero a Constituição um bom instrumento para a modernidade do país. Mas será que o povo sabe quais são seus direitos e deveres? O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte e perguntou: você conhece a Constituição Federal? Eu conheço a legislação, mas acredito que seja fácil de eu estudar direito. Porque se a gente analisar a sociedade e os leigos, né, como se diz, as pessoas não têm muito acesso. A Constituição, ela tem mudado, isso eu tenho ciência, né? Mas profundamente eu não sei te responder. Já li alguma coisa. Achei que essa Constituição foi um avanço em relação às anteriores, mas que ainda tem muita coisa para melhorar, principalmente o excesso de artigos desnecessários e uma legislação que nem sempre funciona. Muita coisa ali já está ultrapassada, precisava de uma reforma, né? Eu acredito que existe um desinteresse por parte da população, sim, e eu acho que falta também uma atuação do Estado, talvez em mudar a questão nas escolas, uma questão por parte do Estado mesmo, de impor uma obrigação à população em conhecer a Constituição. Pelo povo fala, a gente entende que o povo não sabe, ou sabe muito pouco sobre a Constituição, desembargador Gamboge. Como é que o senhor comenta a fala popular? Acho que é um exagero em se exigir do povo brasileiro que tem uma formação jurídica como tem um bacharel. O povo tem que ter um sentimento de Constituição. Isso é que é o fundamental. E me parece que esse sentimento está se perenizando, está sendo construído, mas está se consolidando entre nós. E sou muito otimista nesse particular e sinto o seguinte, que o simples amadurecimento do cidadão e o fato dele hoje se posicionar não mais como, digamos, um escravo, mas um senhor dos seus direitos, já é um belíssimo sinal. Professor Antônio Álvares, a Constituição, ela conseguiu garantir a igualdade dos cidadãos perante a lei? Carla, a igualdade do cidadão perante a lei é uma coisa, a igualdade do cidadão perante a vida é outra coisa. Perante a vida nós somos absolutamente desiguais, a começar do indivíduo, cada um é um indivíduo, só tem uma impressão digital. Diante dessa tragédia da natureza de nos fazer tão diferentes, o legislador procura equilibrar as coisas através da lei, que, portanto, através de instrumentos culturais. Agora, nunca vai haver uma relação de igualdade plena entre pessoas. No plano físico ela não existe, porque a natureza não quis. E no plano intelectual é impossível fazê-la. Mas devemos tentar? Sim, a igualdade é um valor e nós temos que lutar por ela. Não temos uma igualdade absoluta, mas temos uma igualdade possível. E essa igualdade possível é nela que se baseia o futuro da humanidade. Desembargador Gamboge, pode-se culpar a Constituição pela falta de uma justiça célere no Brasil, o que é um pressuposto da democracia? O Constituinte, o senhor acha que negou agilidade ao Judiciário? Absoluto. Não concordo com essa premissa.
A minha visão é o seguinte, é que a Constituição, na medida em que despertou na cidadania a condição de ser de direitos, veja só o que de lá para cá o que ampliou, né? Os chamados juizados especiais não existiam, a chamada relação de consumo não existia, os direitos da cidadania criança e adolescente não existiam, agora temos o direito também da mulher, não é isso? Todas essas, digamos, todos esses novos direitos que foram sendo conquistados e ingressaram na legislação, acabam, de certa maneira, desaguando no judiciário. E o judiciário tem, a meu juízo, com muita galhardia, com muita valentia, tem respondido, na medida das suas forças, a essa enorme e crescente demanda que vem da sociedade. Mas não ignoro e estou convencido de que nós temos que reformular o Poder Judiciário nas suas práticas, sobretudo nas suas práticas, e fazê-lo mais célere, mudando a cultura e alguns aspectos da lei que estão ainda a obstruir digamos, a sonhada celeridade. E o senhor, professor, o que acha? Depois dessa visão teórica e teórico-prática do professor Gamboge, eu dou receitas pragmáticas a respeito do judiciário. Digo preliminarmente que é a única reforma possível no Brasil. Por quê? Porque o elemento humano do judiciário brasileiro é muito bom. A corrupção atinge a poucos, você pode contar nos dedos em Minas Gerais quem já foi atingido por ela. Portanto, se o homem é o centro de tudo, a reforma tem que se basear nele. E qual que é o princípio dessa reforma? Valorizar o colega de primeiro grau, porque ele é que é a tropa de infantaria do judiciário, a porta dele está aberta para o povo, é por ela que o povo entra. Julgou ali recurso para o segundo grau, mas um recurso com já depósito da condenação, porque ele está em débito com o Estado, já teve um reconhecimento de que ele está faltoso. Essa quantia já tem que ser depositada para nós não termos problema na execução. Se o tribunal mantém a sentença de primeiro grau, basta que ele diga, mantenha a sentença do primeiro grau para seus próprios fundamentos. Se ele diverge, diz resumidamente em que diverge. Aí entra a emenda Peluso, a execução é definitiva e os tribunais superiores ficarão apenas para interpretar e unificar o direito. Essas linhas é que são a salvação do judiciário. Não pense ninguém que é possível reformar o judiciário sem reformar recursos e fazer uma ligação imediata entre primeira e segunda instância. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.